Tarde, obrigada pela presença de todos. A equipe da COSAúde agradece ao secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Jaime de Castro Miranda, e ao secretário de Gestão de Pessoas, Lélio Ciroli Ribeiro, que apoiaram a realização da palestra de hoje. Nossos agradecimentos também se estendem à Secretaria de Comunicação Social, Assessoria de Cerimonial, Secretaria de Tecnologia da Informação e a todos os colaboradores aqui presentes. Hoje o tema a ser tratado é o câncer, que corresponde a 30% do total de casos de câncer no Brasil. A cada ano, milhares de novos casos são diagnosticados, mas há altos percentuais de cura se forem detectados e tratados precocemente. Em um país tropical como o Brasil, é preciso ficarmos alertas para os sinais e sintomas dessa doença. Para tratarmos desse assunto, convidamos a oncologista a doutora Alessandra Leite e a dermatologista a doutora Keila Patti. Obrigada, doutoras, por estarem hoje aqui conosco. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de dar alguns breves avisos. As perguntas podem ser realizadas por meio do chat e, ao final da palestra, serão repassadas às doutoras. Caso ainda queiram se inscrever no evento para obter o certificado, acessem o sistema de eventos do Conselho Nacional do Ministério Público. Colocaremos o link do sistema no chat. Assinem, por gentileza, a lista de presença disponível abaixo desse vídeo no YouTube. Doutoras, passo a palavra a vocês para se apresentarem e iniciarem a palestra Dezembro Laranja, um alerta para a prevenção do câncer de pele. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Alessandra, sou oncologista e gostaria de agradecer imensamente o convite por termos uma oportunidade de conversar sobre esse tema que é tão importante nesse mês de dezembro, que é um mês onde começam as férias e um período aí pós-pandemia, ainda não pós, mas onde as pessoas voltaram a viajar, voltaram a pensar em ir para a praia, tomar um sol. Acho que é muito importante reforçar os cuidados que devem ser tomados nessa época do ano. Eu vou iniciar, então, a nossa apresentação. A doutora Keila vai dar continuidade, porque, por sermos de especialidades diferentes, mas complementares, quando o assunto é câncer de pele, eu vou falar um pouquinho mais da parte teórica e de tratamento sistêmico, e a doutora Keila vai falar mais sobre os sinais de alarme, quando procurar um dermatologista, enfim. Bom, então, como a Luciana já havia dito, o câncer de pele ele é uma doença extremamente comum. Ele é o tumor mais agressivo, mais incidente, tanto no Brasil quanto no mundo. Cerca de 30% de todos os tumores malignos são cânceres de pele. Mas é importante que se faça uma distinção daquilo que a gente chama de câncer de pele não melanoma para os melanomas. Então, quando nós falamos em câncer de pele, no geral, estamos nos referindo às doenças não melanoma, que são os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. Então, para nós, o melanoma é como se fosse uma entidade à parte. Ele também é um câncer de pele, mas nós não o consideramos, inclusive, não nessa estatística dos 30% das neoplasias mais frequentes, nem no Brasil e também em outros países. Então, como eu vou explicar mais à frente, o melanoma é uma doença rara. Então, os tumores que nós consideramos como câncer de pele são os não melanomas e são esses dois. Sendo que o basocelular é aquele mais frequente de todos, costuma ser menos agressivo e é a doença que vai aparecendo com o passar da idade. O fator de risco maior, tanto para os carcinomas basocelulares, para os epidermoides e também para os melanomas, é a exposição ao sol. Essas duas doenças, tanto basocelular quanto epidermoide, são altamente curáveis quando diagnosticados precocemente, mas ainda que a pessoa retarde um pouquinho o diagnóstico, eles têm crescimento muito lento e ainda assim são muito tratáveis de forma fácil. Uma outra coisa que colabora com o fator de risco, além da exposição ao sol, acaba sendo a idade. Quanto mais velho o indivíduo está, maior a chance de passarem a aparecer essas manchas e haver uma transformação maligna na pele, e também pacientes que têm doenças cutâneas prévias.
Já falando um pouquinho de melanoma, que é um outro tipo, então, de câncer de pele, mas que está fora dessas estatísticas, o melanoma, ele é apenas a representação de 3% dos cânceres de pele, então nós o tratamos à parte justamente porque ele é extremamente agressivo, tem um alto índice de letalidade, porque ele é uma doença de crescimento diferente, de taxa de replicação muito mais rápida, e por isso a chance de um paciente descobrir uma manchinha de melanoma pequena e infelizmente ter uma doença avançada, com metástase em outros órgãos, já é muito mais alta. O melanoma ele se origina num outro tipo de célula, que são os melanócitos, são as células que trazem o pigmento da pele, e ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Então, pode ser pele também, mucosas, então boca, olho, a gente pode ter melanoma em todas essas localizações. A gente vai falar mais para frente um pouquinho de tratamento, mas hoje houveram muitas melhoras no tratamento do melanoma também, graças às terapias-alvo e imunoterapias, e juntado a isso, né, uma detecção, um diagnóstico precoce da doença, a gente hoje também tem taxas muito melhores de curabilidade relacionadas ao melanoma. Então, como eu falei, quando a gente fala de câncer de pele, são basicamente 3 doenças, sendo que 2 delas têm um comportamento mais indolente, são as comuns, que são o carcinoma basocelular, essa primeira imagem que vocês estão vendo, crescimento mais lento de todas elas, inclusive é dificílimo a gente ver comprometimento de linfonodos que fazem a drenagem linfática, ainda que nas proximidades dessa doença, é difícil eles estarem comprometidos. O carcinoma espinocelular, um crescimento mais médio, a gente até vê com mais frequência linfonodos comprometidos, dependendo da localização desse tumor, mas ainda mais indolente. E por fim, o melanoma, que é esse tumor da imagem mais escuro, ele tem um crescimento vertical muito rápido. Vocês podem perceber nessa imagem que essas células estão representadas com mais proximidade aos vasos sanguíneos, e é por isso que essa doença se multiplica rapidamente, e mesmo muito pequena, porque não tem um crescimento radial proporcional, ele afunda e atinge a circulação sanguínea, por isso com maior chance de dar metástases. Então, para a gente ver a diferença gritante dessas 2 doenças quando se fala em câncer de pele, então os cânceres de pele não melanoma, no Brasil, estatísticas do ano passado do INCA, nós tivemos aí quase 177 mil novos casos, versus 8.450 de melanoma. É muito menos comum o melanoma, mas se nós olharmos as mortes é assustador. Os cânceres de pele tipo não melanoma matam muito menos do que os melanomas. A taxa de óbitos no ano passado no nosso país foi muito parecida para todos os quase 200 mil brasileiros que tiveram câncer de pele não melanoma versus para aqueles que tiveram melanoma. É muito importante se falar sobre câncer de pele porque nós vivemos num país tropical, e nós temos apesar de ter uma população que é miscigenada, as pessoas às vezes relacionam muito câncer de pele a pessoas puramente brancas, ter pele branca, sim, ser muito clarinho é um fator de risco, mas não somente. Se nós olharmos esses mapas, nós vemos que a nossa incidência de câncer de pele no Brasil, ela é a mesma da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países. Então, nós temos uma alta incidência e por isso esse tema é tão importante. Por esse motivo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em 2014, criou a campanha do Dezembro Laranja, muito bem inserida em um momento que as pessoas viajam, tiram férias, vão à praia, e atrelada aí à onda de outras campanhas de muito sucesso, como o Outubro Rosa, que já vem da década de 80, e o Novembro Azul, que é uma campanha mais recente, servindo aí como grandes alertas para alguns tipos de câncer que são muito frequentes. Bom, falando em todos os tipos de câncer de pele, os 3, o fator de risco mais importante é a exposição prolongada e repetida ao sol. Então, os raios ultravioletas, a radiação ultravioleta, ela de fato é o maior fator carcinógeno nesse cenário. O câncer ele não surge apenas por um fator, principalmente quando nós estamos falando da doença mais rara, que seria o melanoma. Nós temos predisposição genética, algumas mutações individuais que as pessoas podem ter, falhas de sistema imunológico. Então, a causa de você desenvolver um câncer nunca é uma só.
Mas se você se expõe ao carcinógeno, e nos cânceres de pele o maior deles é a radiação ultravioleta, aí você de fato está permitindo que as suas células sofram mutações em definitivo e que com o passar dos anos essas mutações abram ali a possibilidade do surgimento de uma célula tumoral para um dos testículos. Uma outra coisa que trazia grandes taxas de incidência dessas doenças eram as câmeras de bronzeamento artificial. Hoje no Brasil elas estão proibidas, já tem alguns anos, mas isso era uma coisa que era muito moda e muitas pessoas se expunham. Outros fatores de risco, então sim, de fato, pele clara é um fator de risco, os olhos claros, as pessoas que são ruivas, loiras, costumam ter a pele mais clarinha, e os albinos até por uma questão gênica associada. Quem tem história familiar positiva para qualquer câncer, mas especialmente para câncer de pele, ou a pessoa que já teve um tumor prévio, então a pessoa que já teve um carcinoma basocelular, ela própria tem um risco aumentado de voltar a ter um novo carcinoma basocelular, às vezes em outro foco. Também pacientes que têm o sistema imunológico debilitado. O sistema imune ele é muito importante para a prevenção de aparecimento de qualquer tipo de tumor no nosso organismo. Quando a gente tem células mal formadas que sofreram a ação dos carcinógenos, essas células são direcionadas à destruição pelo nosso sistema imunológico, pelos genes que fazem a supressão tumoral. Quando um paciente é imunodebilitado, então às vezes um paciente que tem HIV ou um paciente que tem uma doença reumatológica, como por exemplo lúpus, e toma imunossupressores para controle dessa doença, então você acaba deixando o sistema imunológico mais adormecido e permite com mais facilidade que uma célula dessas escape e aí comece a sua replicação de forma rápida e o tumor se instale. Então, quando se fala em prevenção de câncer de pele, e novamente dos 3 tumores, o maior fator preventivo é a gente evitar a exposição à radiação ultravioleta. De fato, esses raios, eles têm uma incidência maior sobre a nossa pele neste horário aqui das 10 às 16 horas. É claro que isso às vezes muda, quanto mais perto da linha do Equador, a gente sabe que tem uma incidência diferente, mas em média, no Brasil, o horário aí que a gente deve evitar a exposição é esse. Se você vai tomar sol em outros períodos do dia, eu faço uma caminhada pela manhã, mesmo assim é importante evitar a exposição direta, então tentar andar pela sombra, porque indiretamente você já vai receber ali, esses raios refletem para a nossa pele, então fazer uma barreira de proteção com roupas adequadas, chapéus, óculos, porque eu falei que essa doença pode aparecer em mucosas, né? Eventualmente, se estivermos na praia, sombrinhas, barracas. O uso do protetor solar é, de fato, a barreira mais importante que a gente pode dar para esse tipo de radiação, então é a nossa maior arma. O fator de proteção, no mínimo, hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o fator 30, pelo menos, ou mais, e tem que lembrar de retocar o protetor solar. Quanto maior o fator de proteção, o retoque pode ser um pouquinho mais espaçado, mas ainda assim tem que ser retocado. Eu uso o fator de proteção 60, tem que retocar ao longo do dia, não pode esquecer. É importante lembrar também filtro solar próprio para os lábios, os carcinomas escamosos e os melanomas também aparecem por vezes nos lábios. E muitas das vezes a gente fica, exposição ao sol, o sol lembra muito o nosso país, lembra muito praia, calor. Não podemos esquecer que a neve também, aquele ambiente claro da neve num dia que está ensolarado, você tem exatamente a mesma exposição do que você está na praia. Obviamente, exceto pelas roupas, mas ali no rosto, né, nos olhos, nos lábios, você está se expondo da mesma forma. Então, superfícies claras, elas refletem muito esses raios ultravioletas e tem que se proteger mesmo em ambientes frios. Obviamente, as áreas do corpo que estão mais suscetíveis, né, a receber são face, colo nas mulheres, porque geralmente usamos decote. Quando estamos na praia, mais expostas à região ainda do abdômen e dos membros inferiores aqui na região das coxas e às vezes nos pés. Com relação a tratamento, a cirurgia é o tratamento de fato
mais resolutivo, ele é o tratamento inicial, muitas das vezes ele é o tratamento definitivo, os pacientes ficam curados com uma cirurgia adequada, desde que qualquer um desses tumores seja ressecado com margens livres, com margens de segurança, que mudam, aí a doutora Keila vai explicar um pouquinho melhor, muda um pouquinho mais conforme a agressividade da doença, então as margens de melanoma são diferentes das margens de carcinomas baso e espinocelulares, mas essa cirurgia geralmente é curativa. Com relação à necessidade de um oncologista acompanhando o caso, para carcinomas basocelulares e espinocelulares, a presença do oncologista torna-se mais rara, não vou dizer que é infrequente, porque na minha realidade eu tenho vários pacientes que infelizmente precisam do nosso tratamento, mas de fato a cirurgia costuma ser mais resolutiva. Só que, se o paciente tiver margens comprometidas ou lesões mais extensas que não podem ser totalmente ressecadas, nesses casos, se a cirurgia sozinha não conseguir resolver, os pacientes devem ser acompanhados por um oncologista, porque existe o tratamento sistêmico, o tratamento clínico. Com relação aos pacientes com melanoma, como esta é uma doença muito mais agressiva, além de rara também, todos os pacientes com diagnóstico de melanoma maligno devem ser acompanhados por um oncologista clínico, porque mesmo uma doença estágio precoce que foi adequadamente ressecada, tem risco de recidiva ao longo dos anos. Então, os pacientes com melanoma sempre precisam de acompanhamento oncológico. Uma outra modalidade terapêutica é a modalidade da radioterapia, mais especificamente usa-se braquiterapia, que é uma forma desse tratamento entrar mais localizado. Usa-se menos, é um tratamento de exceção. Alguns pacientes que eventualmente tenham feito uma ressecção mais justa, pacientes muito idosos que não podem ser submetidos a uma cirurgia maior, com enxerto de pele, que pode ser necessário, e às vezes fica ali com uma margem comprometida e você não pode, é um paciente delicado que não pode ser reabordado, eventualmente se usa a braquiterapia como se fosse para queimar, entre aspas, as margens e ampliá-las do tumor. Usa-se também em casos muito específicos de melanomas no olho, para tentar preservar a visão ainda, para você evitar perder o olho. E o tratamento sistêmico, que é o tratamento que cabe ao oncologista hoje, a gente tem terapia-alvo direcionada e imunoterapia para os 3 tipos de câncer de pele. Como eu falei, os 2 mais frequentes, mais raramente precisam disso. Os melanomas, quase sempre, hoje até em estágios iniciais, se tem tido maior uso da imunoterapia até de forma adjuvante, que seria um tratamento de reforço pós-cirúrgico. Essas medicações, então, elas já estão indicadas de forma geral quando a doença está um pouquinho maior. No caso dos carcinomas basocelulares e espinocelulares, realmente mais nessas situações onde a pessoa deixou a doença crescer muito, não há forma de se operar, às vezes um paciente mais idoso, com cardiopatias ou outras comorbidades. Ele pode, então, fazer uma terapia-alvo, que se usa mais para base celular, que é um comprimido, ou então imunoterapia para os carcinomas espinocelulares. Na maioria das vezes, a gente acaba recorrendo a esses tratamentos quando a doença também está avançada. Então, no caso dos melanomas, que eu disse que não é raro a gente dar o diagnóstico já com metástase, nesses casos você precisa de um tratamento para o corpo inteiro. E aí as grandes drogas são, de fato, essas 2 categorias, são muitas medicações. Quando a gente fala em imunoterapia, não é um remédio só. Para melanoma a gente usa nivolumab, pembrolizumab, a gente tem várias opções, e temos também terapias-alvo direcionadas para melanoma. Aí o tratamento ele é direcionado e é escolhido após a avaliação molecular do tumor, porque cada melanoma pode expressar um tipo de marcador diferente e você escolhe o melhor tratamento de acordo com essa expressão. De forma geral, as pessoas costumam ter muita curiosidade com a imunoterapia, porque, inclusive, o nivolumab foi uma droga que ganhou o Nobel de Medicina recentemente. Como eu disse, existem várias drogas nessa classe, mas, de forma geral, as imunoterapias, elas são uma medicação que se faz na veia e que vai estimular o crescimento das nossas células de defesa, que são os linfócitos,
E esses linfócitos, eles vão procurar um receptor que a célula cancerígena, que a célula maligna expressa, que é um receptor de imortalidade. É um receptor que faz com que essa célula nasça, cresça, se divida e não morra, ou seja, ela continua se dividindo. E todas as células filho desse tumor fazem o mesmo. Por isso que o tumor cresce tanto e nos mata eventualmente, porque ele ocupa espaço dos nossos tecidos sadios, porque ele não morre. Os nossos tecidos sadios estão sempre em troca constante. A célula nasce, se divide e as células mais velhas vão morrendo para que haja um equilíbrio celular. Então, a célula cancerígena, ela expressa um receptor que engana o nosso sistema imunológico, que é um receptor de imortalidade. As imunoterapias fazem com que os nossos linfócitos, que são nossas células de defesa, identifiquem esse receptor como um receptor de enganação, como se fosse isso, e destruam as células tumorais. Então, quem faz a destruição do tumor são os nossos linfócitos. Agora eu passo a palavra para a doutora Keila, que vai esmiuçar mais um pouquinho dos tipos de câncer de pele. Boa tarde, eu sou a doutora Keila, eu sou dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e eu estou muito lisonjeada pelo convite, muito obrigada por ter me convidado para dar essa aula hoje. Então eu vou começar a aula falando um pouquinho sobre as características das lesões de pele que são sugestivas de câncer de pele. Como a doutora Alessandra falou, a gente tem 3 tipos principais, o CBC, o SEC e o melanoma. O CBC, as características, geralmente a lesão, ela tem uma aparência elevada, brilhante, geralmente rosada, translúcida, muitas vezes lembra uma espinha. Ela pode ter um machucadinho central, tem essa característica de sangrar com facilidade, de não cicatrizar. Já o SEC costuma ser um nódulo avermelhado, que tem umas áreas mais espessas, descamativas, também pode ter esses machucadinhos, sangrar, não cicatrizar. Então, quando essas lesões estiverem presentes, principalmente em locais que têm uma exposição solar maior, como é o caso do rosto, o colo, os braços, o dermatologista ele deve ser consultado. Já o melanoma ele tem o aspecto de uma pinta. Então, ele tem esse aspecto de ser mais pigmentado, no caso preto, castanho, tem essa característica de mudar de cor, de textura, pode acabar ficando irregular, crescendo de tamanho. Nesse caso, também o ideal é que o dermatologista seja consultado. Aqui no caso, para eu passar a apresentação... Tá ótimo. O câncer de pele não melanoma, a gente tem algumas lesões que são precursoras, que são chamadas de lesões pré-cancerígenas. Indivíduos que têm a pele danificada por uma exposição crônica ao sol, geralmente apresentam essas lesões que a gente chama ou de queratose ou de ceratose actínica. Elas têm essa característica de serem rosadas, descamativas, elas muitas vezes são até mais palpáveis do que visíveis, e quando os pacientes chegam no consultório com esse tipo de lesão, a gente trata, já que em até 20% dos casos elas podem evoluir para um carcinoma espinocelular. Pode trocar. Já no melanoma, a gente tem essa regra do ABCDE, que seriam algumas características que o melanoma pode ter, que faz com que a gente pense que poderia ser uma lesão realmente maligna. No caso do A, a assimetria, se a gente cortar a lesão no meio, a gente consegue ver que as duas metades elas são bem diferentes. Então, isso é uma característica sugestiva de um câncer de pele. A borda ser irregular, então ela não ser redondinha, ela ter uns bracinhos, isso também é sugestivo de uma lesão maligna. Cor, ter 2 cores ou mais, a gente também fica preocupado de ser uma lesão maligna. Se a lesão é um pouco maior, se ela tem 6 milímetros ou mais, também é sugestivo. E no caso de evolução, se a lesão estiver crescendo, estiver mudando de textura, mudando de cor, a gente também abre os olhos para ser uma lesão maligna. Pode trocar. Na dermatologia, a gente tem esse aparelho que chama dermatoscópio, que é esse aparelho da foto que está aí para vocês. Esse aparelho ele permite uma visão ampliada da lesão de 6 a 400 vezes. Isso permite que algumas estruturas que não são visíveis a olho nu possam ser avaliadas e aumenta a nossa suspeição se é uma lesão mais para maligna ou não. No caso das lesões, cada tipo de câncer de pele tem características quanto à distribuição de pigmentação, quanto ao formato de vasos,
quanto, às vezes, algumas características, como, por exemplo, presença de véu, algumas características específicas fazem com que o dermatologista pense que realmente pode ser uma lesão maligna e decida pelo caso de fazer uma biópsia, já que o histopatológico vê ali no microscópio o diagnóstico de certeza. Pode passar. A doutora Alessandra falou bastante sobre o tratamento, mas eu vou abordar um pouquinho mais sobre a parte do tratamento cirúrgico do câncer de pele. A modalidade que vai ser escolhida varia tanto conforme o tipo do câncer, a extensão da doença, as condições físicas do paciente estar realizando determinado tratamento. A curetagem, a eletrodissecção é um tipo de tratamento, a gente faz uma raspagem com cureta, e depois com bisturi elétrico a gente acaba queimando e destruindo as células cancerígenas. É importante lembrar que esse tipo de tratamento, como a gente não consegue ter uma avaliação no microscópio adequada para a gente ver se teve a cura ou não da doença, não é recomendável para tumores invasivos. Então, a gente geralmente faz para lesões pré-malignas, como é o caso da ceratose actínica, no máximo um CBC superficial. Para tumores mais invasivos, a gente tem outros métodos. A criocirurgia, da mesma maneira, faz a destruição do tumor, só que em vez de ser queimando o tumor, a gente faz um congelamento com nitrogênio líquido. O bom desse método é que realmente não tem corte, não tem sangramento, mas também não tem essa certeza de cura da doença, então também não é recomendado para tumores invasivos. Alguns lasers ablativos, como é o caso do CO2 fracionado, laser Erbium, também podem queimar a lesão e destruir células cancerígenas, mas também não é recomendável para tumores invasivos. Pode passar. Existe uma outra modalidade que chama terapia fotodinâmica. Nesse método, o médico ele aplica um agente fotossensibilizante naquela pele lesada. Algumas horas depois, essas áreas são expostas a uma luz intensa que vai destruir as células tumorais. O interessante desse tratamento é que tem o mínimo de dano para tecidos sadios, então preserva o tecido bom. Além dessas modalidades cirúrgicas, algumas medicações tópicas, que são cremes quimioterápicos, como é o caso do Imiquimod, do 5-fluoracil, também são opções de tratamento, principalmente para as lesões pré-malignas, que é o caso da ceratose actínica. Pode passar. Agora, sobre o tratamento cirúrgico mais usado, é o caso da cirurgia excisional. Nessa modalidade, a gente remove o tumor junto com uma borda adicional de pele sadia, que a gente chama de margem de segurança. Esses tecidos, eles conseguem ser examinados posteriormente em microscópio, que consegue comprovar que teve uma retirada completa do tumor. Por isso, essa é a técnica que possui, que é a principal método de escolha para a maioria dos casos e possui altos índices de cura. Em alguns casos específicos, a gente pode estar decidindo pela cirurgia micrográfica de Mohs. Nesse caso, o cirurgião ele retira o tumor com uma margem mínima. Esse material é analisado no microscópio ainda durante a cirurgia e esse procedimento é repetido sucessivamente até não ter mais vestígio de célula tumoral. Essa técnica ela preserva boa parte dos tecidos sadios também. É indicada para casos de tumores que são mal delimitados ou em áreas mais nobres, como é o caso de rosto, região perto dos olhos, em que cirurgias mais amplas poderiam levar a cicatrizes extensas e desfiguração. O único ruim desse método é que é uma cirurgia com um valor mais elevado, uma cirurgia mais cara. Por isso que não é recomendado, não é que não seja recomendado, mas geralmente a gente não faz para a maioria dos casos. Pode passar. Já no caso do melanoma, a gente tem toda uma outra abordagem. Quando a gente tem uma lesão suspeita de melanoma, o tipo de biópsia que a gente decide, na maioria das vezes, né, se for possível, é fazer uma biópsia excisional, tirar completamente a lesão, mas com as margens laterais mínimas, mas pegando profundamente, pegando inclusive o subcutâneo, pegando a gordura. Isso por quê? Porque a profundidade da lesão é um fator muito importante que vai decidir como é que vai ser feito o tratamento da lesão posteriormente, que a gente chama de índice de Breslow. De acordo com Breslow, a gente decide se a gente vai, o tanto que a gente vai ampliar as margens laterais desse tumor e se a gente vai fazer ou não a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo para onde drena o tumor, já que, como a doutora Alessandra falou, o melanoma é um câncer que tem uma chance de causar metástases muito maior do que os outros tumores. E como a doutora Alessandra também falou, só reforçando, o melanoma ele sempre precisa do acompanhamento de um oncologista, já que muitas vezes é necessário fazer outros tipos de tratamento associado, como a doutora Alessandra muito bem colocou. E é isso. Muito obrigada.
Obrigada, doutoras. Eu vou passar agora para a nossa coordenadora de saúde, para ela poder passar para vocês as perguntas que foram colocadas aqui no nosso chat. Olá, doutoras. Boa tarde. Agradeço a explanação. Muito obrigada, tá, pelo assunto, por trazer esse assunto aqui para a gente e pela palestra clara que vocês trouxeram, né? Um conhecimento claro para a gente, tá? Vou passar, já temos algumas perguntas aqui e eu vou começar com uma aqui. Quando uma pinta pode indicar o câncer? Vocês explicaram muito, mas assim, com essas dúvidas das pessoas, eu vou reforçar essa pergunta, tá? Sim, como eu disse, são algumas, principalmente lesões que vão crescendo e que não cicatrizam e que sangram. Então, muitas vezes pode parecer uma espinha, mas essa espinha não cicatriza, ela sangra com facilidade, ela cresce. Então, o ideal é que o dermatologista seja consultado, porque pode realmente não ser uma espinha. No caso de uma pinta também, como é o caso do melanoma, você tem uma lesão ali que ela é bonitinha, pequena, mas você vai vendo que ela vai crescendo, que ela vai mudando, vai ficando com mais cores. Então, nesse caso, o ideal é que realmente seja feita uma consulta para a gente ver se a lesão ela é sugestiva de um câncer ou não. Doutora Alessandra, se quiser complementar alguma coisa. Eu costumo dizer, tem muitos pacientes que se observam muito, conhecem muito bem sua pele. Ah, doutora, essa mancha aqui eu tinha há vários anos e agora ela está crescendo. E muitas das vezes esse é o maior sinal de alerta e, de fato, quando essa lesão é retirada, nós já vemos que isso é um melanoma in situ, ou seja, uma doença que está em transformação maligna, ou mesmo um carcinoma vascular ou um SEC. Para pessoas que não são tão observadoras, que existem, eu penso que, como tudo em oncologia, eu acho que se a gente prevenisse mais, a gente trataria menos, assim como nós precisamos fazer um check-up sistêmico, uma ida ao dermatologista uma vez ao ano para olhar a pele, tem pontos da nossa pele que nós não conseguimos ver. Dorso, principalmente, que tomamos bastante sol, principalmente mulheres na praia, né? Gostamos de ficar de bruços. Então, eu acho que uma ida uma vez ao ano ao dermatologista, desde a infância, o ano passado, a campanha do Dezembro Laranja foi muito voltada para crianças e adolescentes. Então, ter o hábito de que alguém profissional especializado olhe a sua pele, porque as pessoas se esquecem desse cuidado. Então, eu acho que é importante, porque tem pontos que nós não vamos conseguir observar. Nas manchas observadas, pintas, acompanhamento, está coçando, começou a sangrar ou cresceu, melhor ir no dermatologista, ainda que seja para tirar um nevo, uma coisa que não esteja em transformação maligna, mas o risco existe. Muito interessante, obrigada. Vamos para uma pergunta do chat. A Caleia Ribeiro Mendonça perguntou: a cabine de LED para secagem de unhas em gel pode causar câncer? Então, na verdade, a cabine ela é de ultravioleta, ela não é LED. Então, pode causar câncer sim, tá? Toda a exposição à radiação, até as luzes, né, que nós somos expostos em nossos domicílios, sim, tem um pouco de radiação. Então, por isso a importância do protetor. Essas cabines para secagem de unha de gel é de ultravioleta, tá? Obrigada, doutora. Mais uma, do Gleidson. Uso frequente de protetor solar prejudica a produção de vitamina D? Olha, a recomendação da Sociedade Brasileira, tanto da brasileira quanto da americana, de dermatologia, é que a gente não precisa ter essa exposição ao sol para ter a produção da vitamina D, que a gente pode estar fazendo a reposição de vitamina D pela via oral. Então, não é necessário você ficar preocupado com isso, de que vai ter uma baixa produção de vitamina D por você usar o filtro solar. Você tem que estar dosando com regularidade sua vitamina D e estar fazendo a reposição de acordo com o que foi indicado pelo seu médico.
Assim, com relação à vitamina D, essa é uma dúvida muito frequente nos consultórios, sempre. Hoje, muito se pregou sobre vitamina D proteger contra alguns tumores malignos. Infelizmente, isso não foi comprovado em estudos clínicos bem desenhados, então a gente não tem de fato uma proteção. E esse nível da vitamina D é muito questionável. Tem colegas que querem atingir 100 de vitamina D, 50. Nos melhores estudos, o que se sabe é que ela não precisa passar de 30 para que a gente tenha um bom funcionamento de metabolismo ósseo e aquilo que a gente precisa de basal, até como proteção para alguns tumores. Se algum estudo vier a se firmar, hoje são todos negativos, a gente não tem necessidade que ela seja superior a 30. E a Sociedade Brasileira de Oncologia também se posiciona da mesma forma, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria até já reforçou nesses últimos 2 anos aí um cuidado que se tinha muito de vamos dar banho de sol nos bebês. Já se tem aí uma restrição com relação ao banho de sol, está com tal qual a reposição de ferro para as crianças, reposição de vitamina D também, para que não se crie uma deficiência precoce. De fato, a gente fugir do sol dificulta a conversão da vitamina D, mas a gente hoje tem ótimas formas de repô-la de forma muito simples. Doutora, vamos para mais uma aqui. Casando com essa do protetor solar, quais critérios uma pessoa deveria adotar na hora de escolher um protetor solar? E no caso que foi falado também do batom, eu vou juntar uma pergunta aqui. Alguns batons já vêm com fator de proteção. Esse fator de proteção no batom já é suficiente para a proteção? Você quer responder, doutora Alessandra, ou você quer que eu responda? Keila. Tá certo. O que a gente tem que ver na hora de a gente comprar um protetor solar para a gente estar usando? O FPS, que é o fator de proteção solar, que é o fator que protege contra a radiação ultravioleta B, ele deve ser de no mínimo 30, tá? Isso é o que é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além do fator de proteção solar, a gente também tem o PPD, ele é um fator que protege contra a radiação ultravioleta A. Então, no caso, o PPD, ele tem que ser de no mínimo 1/3 do FPS. Então, se o fator de proteção é 30, o PPD tem que ser no mínimo de 10. Então, esses são, além de, claro, como a doutora Alessandra falou muito bem na aula dela, fazer reaplicação do protetor solar e aplicar a quantidade correta. E essas são as exigências. Agora, existem, claro, vários filtros solares no mercado que vão diferenciar muito a questão de cosmética, um sem gel creme, ou sem creme. Tudo isso a gente vai contribuir muito para a aderência do paciente, para estar usando o protetor solar. Se um paciente tem uma pele mais oleosa, se é um protetor mais oleoso, às vezes ele acaba não usando a quantidade correta ou não usando diariamente. Então, a gente colocar o filtro solar aqui para ser adequado para o tipo de pele do paciente, mas as exigências que a gente tem são principalmente essas. FPS de no mínimo 30, PPD de 1/3 do FPS. Fazer reaplicação, a gente recomenda a cada 2 horas, se você estiver fazendo uma exposição solar mais intensa. Mas se você tiver, durante o dia normal, a gente costuma recomendar umas 3 vezes por dia. E aplicar a quantidade correta, que para rosto, pescoço e orelha é 1 colher de chá. É isso a recomendação. Agora, como essa questão do batom aí, se é suficiente, tudo tem a ver com a quantidade correta que você coloca e a reaplicação. Então, se aquele produto específico, ele fala que tem aquele FPS, se você colocar aquela quantidade que foi testada na hora que foi fabricado, na hora que foi feito o produto. Então, se você colocar a quantidade correta e fazer a reaplicação, o FPS do batom também é suficiente. Obrigada, doutora. Doutora, outra pergunta aqui da Márcia Santos no chat. Doutora, aquelas pintinhas vermelhas chamadas nevus rubis, quando começam a aumentar de tamanho e quantidade, pode ser prejudicial? O que fazer? Então, é uma dúvida muito frequente do consultório. Quase todo paciente vem perguntando sobre os angiomas rubis, que também são chamados de nevus rubis. São lesões totalmente benignas. É uma tendência mesmo que, com o passar dos anos, com a idade, elas vão aumentando em quantidade e em tamanho. Elas não são nenhum tipo de preditor de câncer de pele. Elas são totalmente benignas, não só não são, como não viram câncer de pele.
então não tem problema nenhum. Ela é só um marcador mesmo, os anos vão passando, elas vão aumentando, mas não tem problema nenhum. Na dúvida, melhor ir no dermato. Claro, que às vezes pode não ser um angioma Rubi, né? Então, o ideal é que o dermato avalie. Mas eu sei essas lesões que esse paciente deve estar falando, é bem comum no consultório mesmo, todo mundo tem, né? Doutora, mais um aqui. E a exposição constante da Lenira, tá? E a exposição constante ao computador no trabalho é um fator de risco? Você quer responder, doutora? Ou... Toda a luz que nós nos expomos é sim fator de risco, só que, obviamente, a intensidade, né, daquilo que nós temos hoje nas telas, né, com as telas mais modernas, são micro LEDs, eventualmente, obviamente depende da tela, mas é um risco, sim, mas muito menos intenso do que a radiação ultravioleta que nós nos expomos, por exemplo, na rua, na praia, no clube, na neve. Então, são exposições mínimas. E para essas, assim, basta realmente você estar com um fator de proteção mínimo ali adequado. Mas a recomendação é, inclusive, dos dermatos, né? Por exemplo, quando se fazem tratamentos estéticos, um dos cuidados que se tem, né, Keila, é de não se expor até as lâmpadas ali da sua casa, fortes, fugir um pouquinho dessa luminosidade. Então, sim, mas assim, intensidade é mínimo, não é como você se expor ali à radiação diretamente ultravioleta, não tem comparação, mas toda exposição é uma exposição, sim. É um somatório de fatores, né? Não é por causa exclusivamente dessa exposição do computador que a pessoa vai desencadear um câncer de pele, certamente não. Doutora, temos mais duas perguntas aqui. Além do protetor solar, quais são as outras medidas eficazes para prevenir esse tipo de câncer? As outras medidas foram aquelas que a gente listou. Então, você fazer a proteção física, usar roupas, por exemplo, pacientes que gostam de fazer caminhadas, né? Tentar ir pela sombra, porque você vai receber esses raios ultravioletas de toda forma durante o dia. Então, tentar usar uma blusa mais comprida, de repente um boné ou um chapéu para proteger o rosto. Óculos escuro, óculos é muito importante, um bom óculos, não um óculos apenas para efeito estético, um óculos bonito, não, você tem que comprar num local que tenha de fato uma boa lente, porque é essa que está te protegendo da radiação nessa mucosa, e os batons também têm um mínimo de fator de proteção. Então, as medidas de barreira que nós chamamos, eu estou na praia, de repente abrir ali um guarda-sol, ou ficar na barraca, não tem jeito, nós não conseguimos fugir 100% do sol, nem precisamos, mas temos que ter cuidado. Agora eu vou tomar um banho de mar, um banho de piscina, retoca o protetor, dá um tempinho e vai. Apareceu uma pergunta aqui no chat, doutora, que casa com isso aí que você falou. As roupas protegem? Basta usar protetor nas zonas expostas, no caso das roupas, né? Usando essas roupas? Keila. Sim, as roupas elas têm uma barreira boa, tá? Mas as roupas que têm fator de proteção, aquelas roupas que elas protegem mais. Então, assim, para o dia a dia, você pode estar usando mais o protetor solar nas áreas mais expostas mesmo, no rosto, no colo, nas mãos. Mas agora, se a gente for para a praia, eu realmente recomendo que use a roupa específica que tem fator de proteção UV, porque ela protege mais do que só uma roupa comum. É muito comum a gente ver essas exposições, por exemplo, em algumas profissões, né? Às vezes caminhoneiros que estão ali com a pele da mão muito mais exposta, não tem uma película no carro, né? Então, uso de luvas para quem, por exemplo, dirige muito durante o dia, é importante. Um outro pessoal que faz esportes, então ciclismo, às vezes, aqui em Brasília nós temos o eixão, né, do lazer aos domingos, e nós vemos muitas pessoas ali de top, nessa situação, por uma exposição, principalmente naqueles horários ruins, das 10 às 16, seria importante, além do protetor, a roupa mais específica. Agora, no dia a dia, vai entrar no carro, vai ao trabalho, enfim, nesse sentido, a nossa roupa já protege, como a doutora Keila falou. Doutora, mais um aqui.
Medicamentos podem alterar a sensibilidade ao sol? Sim, existem alguns medicamentos que podem aumentar a sensibilidade ao sol, que podem fazer com que o paciente queime com mais facilidade. Na dermatologia, a gente tem o uso do próprio Rocutan, por exemplo, que é a isotretinoína, o uso de alguns antibióticos, eles podem fazer com que haja uma sensibilidade maior e uma maior facilidade para queimar a pele. Doutora Alessandra, também existem alguns medicamentos, né, na oncologia, que também podem causar isso aí. Os pacientes que fazem quimioterapia, alguns quimioterápicos, antraciclinas que se usam para câncer de mama, platinas que se usam para câncer de tumores digestivos, essas drogas geralmente elas fazem um aumento da sensibilidade, o paciente pode ficar com a pele manchada se ele se expuser ao sol. No geral, a recomendação de maior cuidado nessas situações, né, de uma fotossensibilidade muito maior associada à medicação, é dada pelo próprio médico prescritor. Então, os meus pacientes estão fazendo quimioterapia, ou, por exemplo, o paciente está fazendo radioterapia, teve câncer de mama, está ali fazendo radioterapia na região onde a mama foi retirada, onde o tumor existiu, pega um campo maior que vem até o pescoço. Geralmente, a recomendação do maior cuidado é feita por nós, prescritores. Então, existem outras drogas, mas que geralmente o prescritor vai dar o alerta. Olha, não se exponha ao sol, vai manchar, pode fazer manchas irreversíveis e também aumentar essa fotossensibilidade. Obrigada, doutora, entendi. Obrigada aí pelos conhecimentos, tá? Passarei a palavra agora à Luciana, nossa colega aqui. Obrigada, doutora Alessandra. Obrigada, doutora Keila. A apresentação foi excelente, né? O tema é relevante, ainda mais com a aproximação aí das férias, né? Onde as pessoas vão se expor mais ainda aos raios solares. Eu tenho certeza que os esclarecimentos prestados ajudaram várias pessoas. E eu gostaria que vocês, se acharem necessário, exponham mais algum ponto relevante. Se quiserem acrescentar mais alguma informação, tá? Fiquem à vontade. E o nosso muito obrigado aqui de toda a nossa equipe pela excelente palestra. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez, para podermos falar sobre esse tema tão importante. Ficamos à disposição, deixamos nossos e-mails ao final da apresentação, as redes sociais também, então qualquer dúvida, seguimos disponíveis aí para esclarecer, e eu passo a palavra à doutora Keila para finalizar. Obrigada, gente. Eu queria realmente agradecer o convite, foi um prazer estar essa tarde aqui com vocês. Como a doutora Alessandra falou, tá ali as redes sociais, o e-mail, qualquer dúvida que ficou, que às vezes não foi esclarecida nessa palestra, vocês podem estar mandando, que a gente vai estar respondendo. E o recado é esse. Agora, o slogan, né, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia colocou para essa campanha do Dezembro Laranja: adicione fator de proteção ao seu verão, né? Então, vamos colocar aí usar o protetor solar, lembrar, quando estiver nas viagens aí, que tem uma exposição solar maior, não vamos nos descuidar para a gente não ter um câncer de pele aí, tá? Então, é isso. Mais uma vez, obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.